Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que estejam todos com saúde. Nós vamos mais uma vez aqui falar um pouco mais de espiritismo, um pouco mais sobre a filosofia, a doutrina espírita. E hoje, na realidade, vamos fazer um papo direto. Gosto muito disso porque a gente fala diretamente, sem livros, sem nada, é só aqui tete a tete eu e você. Bom, vamos falar hoje sobre um tema que na realidade tem tudo a ver com muita gente a qual conheço, muita gente também, lógico, que vivenciou bastante esse momento, a superação. Quando a gente fala em superação, a gente fala em momentos estes que na realidade refletem nada mais, nada menos do que situações que vão além de alguma possibilidade, principalmente força, ou então em detrimento a algum obstáculo, né? Porque a gente sempre vê que se superar, a gente sempre vê alguma coisa como um obstáculo que está à frente, que na realidade reflete não somente uma situação de limite, como também é o que vai além dele. Então, hoje, esse papo é direto para você. Você já se superou? Você já conseguiu fazer mais do que na realidade lhe é pedido ou que na realidade você imaginava fazer? Naquela velha situação de qualquer um na vida, tanto a pessoa, de modo geral, como empresas, por exemplo, existem duas situações distintas para a realização de um planejamento: as metas e os objetivos. Na realidade, a meta, né, explicando rapidamente para não perdermos muito tempo, a meta ou metas são situações pelas quais você vai planejando como pontuações para que alcancem o objetivo. E o objetivo, na realidade, não é a meta. O objetivo é o alvo, é exatamente isso que nós precisamos, chegar até aquela situação. Mas quando você ultrapassa esse objetivo, você já se imaginou nisso? Como você na realidade chega a refletir positiva ou negativamente essa situação, quando você ultrapassa essa forma? Pois bem, como é que eu posso dizer isso? Vamos fazer uma suposição que você está estudando, que você sempre está almejando uma situação para que na realidade você consiga dar à sua família o que é melhor, o que pode ser, assim, para que você consiga de alguma forma trazer esse bem-estar para o seio da sua família, né? Uma situação melhor financeira, um conforto melhor. Então o que você faz? Você verifica alguma situação, por exemplo, de algum concurso público ou de alguma empresa que esteja abrindo uma vaga que realmente seja bem aprazível, bem interessante. O que você faz em torno disso? Você vai fazer o melhor possível daquilo que você tem hoje para que você alcance esse objetivo. Beleza. Vamos fazer então suposição de um concurso público. Então você objetivou aquele concurso, então o que você vai fazer? Você vai pegar todo o material que você tem para ler, para estudar, para fazer acontecer, esquecer que o resto existe e faz com que aquilo ali se torne o seu objetivo. Mas para que aquele objetivo seja alcançado, o que você faz? Estabelece metas. Que metas são essas? Plano de estudo. Você vê o que na realidade tem de conteúdo programático, você distribui aquilo ali nos dias restantes até que você efetivamente realize a prova, o certame do concurso. Então, tudo isso, as metas são os dias de estudo, é aquela situação em que você vai dividir o seu tempo, vai equacionar a sua vida em virtude de estudo. E, logicamente,
objetivando passar no certame, na prova, naquele deadline, né? Naquela linha que não vai ultrapassar a partir dali, porque na realidade você vai passar a, vamos dizer assim, concorrer com N pessoas sobre aquela vaga. E você não consegue no primeiro, você se desanima e tudo mais, e você muitas das vezes é taxado, você só sabe estudar, que você isso, aquilo, outro, que você tem que arrumar um emprego, um trabalho, você tem que esquecer muitas vezes. E aí você, naquele primeiro momento, você pode até murchar um pouco e tudo mais, mas daqui a pouco você começa a florar novamente, vou tentar outro, vou fazer de novo, e assim é. Então, você tem as metas para chegar a um objetivo. Até que você cumpre as metas novamente com outro concurso, você cumpre o objetivo e você consegue aquilo que você almejou. Então, você se superou. Superou em que sentido? Que no primeiro concurso você simplesmente levou pau, naquele melhor jargão que a gente sabe a nível universitário, né? Que levou pau na prova e simplesmente não passou, para que na realidade você então, a partir dali, você consiga uma nova realidade. Então isso, óbvio, vai fazer com que você repense de outra forma de fazer essa prova, de uma outra maneira que você tem de estudo, e a primeira serviu como experiência daquilo que realmente você iria fazer, ou melhor, que você vai fazer no próximo certame. É exatamente isso que as pessoas, elas na realidade, elas entendem o que é necessário para que chegue a esse patamar. E muitas das vezes é o que ocorre em situações distintas, principalmente quando a gente entende que nem tudo aquilo que nós precisamos está ao nosso alcance ou estará ao nosso alcance, mas a gente precisa tentar. O Mestre Jesus diz: eu venci o mundo, vocês também podem fazer o mesmo. Então, ele veio e se superou, porque na realidade, ele veio com um objetivo e superou tudo aquilo, todas as adversidades de fariseus, de publicanos, de todo o povo que simplesmente não tinha a menor com Jesus. E, obviamente, passando sobre essa situação, Jesus foi e demonstrou através da sua humildade, através dos seus ensinamentos, o que na realidade para que ele veio. Então tudo isso é muito, mas muito favorável quando nós realmente entendemos a realidade das situações pelas quais nós precisamos colocar, em que situações nós precisamos nos encontrar. Outros casos de superações já são, por exemplo, no caso das doenças. Já houveram, dentro do centro, já houve cura de câncer. E eu já tenho uma pessoa que, na realidade, dentro da minha família, que foi minha própria irmã, ela se curou de um câncer já praticamente em metástase. Onde, dessa situação, ela passou, pelo menos o que na realidade ela já tinha vivenciado, que a vida dela tinha apenas 3 meses, no máximo, 3 a 4 meses a partir daquela consulta com o médico. E ela não se entregou. Ela simplesmente foi, seguindo logicamente a linha da fé, seguindo o que na realidade ela tem de mais positivo, que é essa determinação interna que ela disse: eu vou ficar curada. E não deu outra. Ela simplesmente fez uma cirurgia no lar de Frei Luiz, e o médico, ele simplesmente verificou através dos exames posteriores, que na realidade ela já ia entrar em fase de químio, de rádio, essa coisa toda, e ele viu que simplesmente não tinha mais absolutamente nada. Ela passou por uma junta de 9 médicos. Eu disse 9.
tá? E que simplesmente disseram: nós não entendemos o que aconteceu. Então tem superação para tudo. Tem superação até mesmo para as situações nas quais você precisa. Você lembra da resiliência que eu já falei, já cansei de falar no canal, sobre essas situações que a gente entende que são realmente, muitas das vezes, impactantes, porque testam até a nossa última gota de suor que escorre do rosto, o que na realidade nós precisamos segurar para que nós consigamos aí então fazer essa motivação, essa situação de superar a todos esses limites que nos são impostos, principalmente sobre uma sociedade hiperradical como nós estamos atualmente. O universo hoje ele visa basicamente a situações de histórias felizes. O que na realidade a gente vê que não é bem assim, né? Só você vê qualquer story desse de Facebook da vida e você diz que todo mundo tem uma vida maravilhosa, que graças a Deus é uma bênção. Ah, mas olha só, nós estamos aqui no resort e tal, nós estamos fazendo não sei o que lá. Mas se você for a fundo nessas famílias, se você for dentro desse contexto familiar de cada um deles, na realidade, não tem nada de superado. É simplesmente a mesma coisa ou coisa bem pior. Então, a gente precisa realmente ser realista, entendeu? Atuar a nossa própria realidade, né? E sem, logicamente, nenhum tipo de artifício para que nós possamos realmente entender o que nós estamos dentro dessa situação, o que na realidade determina dentro desta condição. Por que foi uma projeção em cima dessa realidade demonstrada através de umas fotos, através de algum vídeo, alguma coisa, o que na realidade muitas das vezes não era nada daquilo, era simplesmente vamos dizer, uma montagem muito superficial e que não representa absolutamente nada disso. Às vezes assim, eu e minha amada, na realidade, às vezes não tem nada de amada, brigam feito cão e gato. Então, vamos tentar, pelo menos, para a gente realmente começar a se superar, nós precisamos ser realistas. Nós precisamos de realidade. Nós precisamos aguentar a realidade nua e crua. Isso é muito interessante, porque realmente o que nós suportamos e essas superações, as vitórias que nós temos em torno de aguentar no cru, de forma crua, todas essas condicionantes que passam na nossa vida e que, vamos dizer assim, nos socam o rosto a cada dia que passa, realmente, quando a gente chega a um determinado objetivo, isso, vamos dizer assim, parece que apaga da nossa mente. Parece que você tem dali para frente parece que você recebe assim uma dose de anestésico e aquilo ali parece que some. Todas as dores, todo o sofrimento, tudo aquilo que você lutou para chegar até aquele objetivo. Isso é superação. Que você estava caído lá atrás, que você estava lá atrás cheio de problemas, cheio de situações, e pessoas deram a mão a você, porque sozinho você não chega. Desculpa aquele que diz, cheguei sozinho ou sozinha até lá. Desculpa, não é bem assim não. É porque a gente sabe que tem sempre pessoas que estão por trás de toda a vitória por você alcançada. Então, tudo isso, meus irmãos, é para falar dentro desse contexto que nós precisamos entender, vez por todas, que toda a superação ela vai desde uma condição de realmente levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou então entregar mais do que foi pedido. Por exemplo, você na realidade planeja ser na vida uma determinada, vamos dizer assim, uma determinada posição de uma empresa. Eu quero ser um gerente assim, assim, assado.
e você termina como um CEO de uma grande multinacional, entendeu? Então, o que que acontece? Você tinha uma expectativa, e que na realidade nessa expectativa você foi além dela. Isso também é superação. Como da doença da minha irmã, como eu pude dizer ainda há pouco, onde na realidade ela já estava praticamente desenganada pela medicina terrena, e a partir dali o que aconteceu? Verteu-se para uma cirurgia espiritual e automaticamente a partir dali já começou a dar resultado pela fé que ela tem e pela determinação como pessoa. E ela não se entregou e disse: eu vou voltar e vou dar a volta, vamos dizer assim, vou sacudir a poeira, vou dar a volta por cima. E deu 9 médicos e nenhum disse absolutamente nada. É isso, meus irmãos. E as situações realmente estão, vamos dizer assim, tem vários exemplos, exemplos felizes, como por exemplo os das Paralimpíadas, onde cadeirantes, onde pessoas que tenham limitações físicas, né, que têm pessoas com necessidades especiais, elas mostram através dos esportes o que na realidade ela conseguiu. Isso na realidade é o maior exemplo. As Olimpíadas, para mim, lógico, tem a sua importância, tem a sua relevância, lógico que tem. Agora, as Paralimpíadas, elas são muito mais porque entregam muito mais, porque ali são pessoas que na realidade são completamente vertidas a limitações físicas e ali estão para demonstrar, às vezes sem um membro, com situações limitantes, que elas são muito mais daquilo que vocês poderiam imaginar, que nós podemos imaginar. Isso é fabuloso. Isso, na realidade, é que é superação concreta, providencial. E é exatamente em cima desse texto que eu falo para todos vocês. Não baixem suas cabeças. Nós estamos agora no limiar do fim do ano. Nós estamos já praticamente fechando as portas de 2021. Mas nem por isso nós agora, nessa retrospectiva que nós estamos fazendo de pandemia, de limitações, de problemas, disso, daquilo outro, e perdas também entram nisso tudo, que na realidade isso vai só demonstrar uma única coisa, que nós ainda estamos aqui e que nós podemos sim fazer mais do que nós estamos fazendo atualmente. Então, percebam que tudo isso vai ser um grande diferencial quando nós realmente entendermos que nós podemos chegar, que nós podemos ser, que nós podemos agir. Mas, lógico que você muitas vezes vai se arrebentar, você vai ter problema, pessoas vão dizer para você: não vai dar certo, tu tá de brincadeira que tu vai ser isso, filha, você acha, entendeu? Com as pessoas humildes que eu já tentei conversar, que a mãe simplesmente dizia: você vai ter que lavar banheiro, você vai ter que fazer faxina, porque isso não é para você não. E hoje são aí profissionais de mão cheia, pessoas altamente capacitadas, exatamente por isso que elas provaram que elas podiam e podem e vão poder sempre. Portanto, essa mensagem hoje é para você que está desanimado, desanimada, tentando entender um pouco ainda da pandemia, limitando a pandemia, fazendo com que, infelizmente, isso ainda continue a propagar na sua cabeça. É melhor você esquecer. Vamos lembrar do Mestre: eu venci o mundo. Então, se ele está mencionando para vencer, que nós também podemos fazer. Então, vamos fazer, vamos vencer esse mundo. Que nós precisamos, sim, quando nós voltarmos à pátria, à verdadeira pátria, nós já temos
praticamente concluído toda a nossa missão que nos foi outorgada na vinda. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com todo mundo, comenta lá no Banda Linda, se você tiver algum tema que a gente possa discutir aqui, por favor, fique à vontade, nós estamos aqui para isso, tá? E já vem aí depois podcasts também para a gente poder curtir, isso daqui vai ser lá no Self, a gente vai ter os nossos podcasts, já está tudo acertadinho, então vamos pensar nisso que eu acabei de dizer, para a gente poder realmente passar a superação como meta principal. As metas, o conjunto de metas para nós chegarmos ao objetivo, que é exatamente esse. A gente poder ser sempre os melhores sem narizinho arrebitado. Ok, minha gente? Então, Jesus abençoe a todos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande beijo para todos no coração. E, como sempre, sejam felizes.